Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula dessa semana de Ciência das Religiões, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o Seichonoye. Vocês já ouviram falar dessa religião? Ela é uma religião japonesa, então assim, não é tão conhecida, a gente não ouve muito falar, porque não é da nossa região, né? Mas lá na região deles, né, do Japão, naquela região, é bastante conhecida, né? Por quê? Porque o Seichonoye tido como uma filosofia de vida também, né? Até assim fala que eles não se incomodam de ser nomeados por religião ou por modo de vida, porque eles têm essa filosofia da busca da tranquilidade, da busca de entender o outro, de conviver melhor. Então, assim, eles não têm essa rigidez de ter que ser chamada de religião. É a religião Seichonoye, é a filosofia de vida. Não, isso aí para eles não tem tanta importância. Então, assim, no texto de vocês vai um resumozinho sobre a religião, onde fundou, quem fundou, tal. Tem uma pequena explicação, né, sobre como é que funciona essa religião. E tem assim dois destaques que eu coloquei que eu achei bastante interessante, que são os princípios e os valores que eles seguem. São bem interessantes. E os princípios são 9 princípios. Eu vou ler só o início, né? Não vou ler o significado de cada um, a definição de cada um, que vocês vão lendo, depois vocês leem aí na tarefa de vocês. Ó, são 9. Ó, ambiente interno, responsabilidade, convergência, visitantes e fornecedores, adeptos ou voluntários, meio ambiente, recursos, atitude e confiança. Então, são princípios básicos para eles que têm que ser trabalhados. Quando vocês lerem por completo na definição, vocês vão entender, né? Porque a gente pega assim e vê visitantes e fornecedores, o que é que isso tem a ver? Mas aí tem a definição na frente, ó, visitantes e fornecedores. Temos sempre palavras de amor, semblantes amistosos e interesse na sinceridade com que atendemos nossos visitantes e fornecedores. Então, assim, eles têm como princípio tratar bem qualquer pessoa, não só as pessoas seguidoras do Seichonoye, mas também visitantes, pessoas que vão só para visitar, ou pessoas, fornecedores são pessoas que dispõem de algum tipo de trabalho, alguma coisa para servir lá no templo deles, né? Então, assim, é sempre tratar o outro o melhor possível. E os valores são um pouco maiorzinhos, que são sete valores. Então, vocês vão dar uma lida aí que vocês vão entender melhor o que são esses 7 valores, que eles são assim, valores de declarações iluminadoras, que faz parte também da definição do Seichonoye, certo? Aqui dando seguimento vai ter um videozinho explicativo também complementar, com um profissional dentro da religião falando, que é bastante interessante vocês acompanharem para complementar o conhecimento de vocês a respeito dessa religião, né? Vocês vão juntar essa pesquisa que eu enviei para vocês, alguma pesquisa que vocês venham a fazer dentro da internet para responder alguma das perguntas da atividade, mais esse videozinho complementar, certo? Prestem bastante atenção porque é muito interessante. A Seichonoye. Participar das atividades da Seichonoye proporciona um sentimento de ser o que temos sido por toda a eternidade. Filhos de Deus que não se queimam no fogo, não fenecem na morte, não se afogam na água e sobre os quais doença alguma se empodera. Divulgamos a verdade da vida em mais de 500 pontos próprios de reunião, por via de mais de 200 livros publicados, pela atuação de mais de 6.000 preletores, em cerca de 2.000 associações locais e aproximadamente 3.000 horas anuais de palestras em meios de comunicação como rádio, TV e YouTube. Propulsora da nova civilização, alicerçada em beleza e seres humanos são originariamente unos. A Seichonoye convida, nos próximos instantes, sinta-se abraçado pela multidão de almas
que leva a água da vida aos espíritos sedentos por viver e aos aprisionados pela fome do pão do espírito, a presença da vida verdadeiramente livre. Pilares doutrinários. A Seichonoye surgiu no ano de 1930 no Japão, a partir da inspiração divina do professor Masaharu Taniguchi sobre o aspecto real da vida criada por Deus. As doutrinas fundamentais da Seichonoye são: só existe Deus e a imagem verdadeira. O ambiente é reflexo da mente. Todas as religiões emanam de Deus universal. O movimento criado em torno da verdade da vida objetiva iluminar o maior número possível de pessoas por meio da conscientização homem-filho de Deus, isento de doença, pecado e morte. Milhares de leitores em cerca de 30 países despertam para sua essência de filhos de Deus, passando a manifestar curas, harmonização e prosperidade em casos tidos por milagrosos há quase 90 anos. O movimento na atualidade. Na atualidade, o movimento de iluminação da humanidade, movimento internacional de paz pela fé, orientado a partir do Japão pelo Supremo Presidente da Seichonoye, professor Masanobu Taniguchi, propõe a harmonia com a natureza em termos de ordem prática. A festa das dádivas da natureza, a refeição sem carne, ações para as metas de emissão de carbono zero, os clubes de bicicleta, horta orgânica e artesanato, instalação de placas fotovoltaicas, reuso de água da chuva, a Semana da Paz e do Meio Ambiente e outras iniciativas colocam a Seichonoye como entidade religiosa de vanguarda em defesa da vida. Abrangência e atuação social. Transpomos as distâncias entre o saber humano e a vontade do grande Deus. Pomos no social o exercício da verdade de forma orgânica. Vamos aos nossos fins para levar a providência divina que reforma os homens e reeduca a humanidade. Nossos eventos reúnem multidões em ginásios e grandes centros. Cerca de 200 inscritos contribuem com a missão sagrada. São incontáveis as pessoas que se beneficiam com os 5 milhões de revistas que publicamos anualmente e com o canal do YouTube, que tem mais de 20 milhões de visualizações. Palestras, publicações, solidariedade e orações oferecem zelo profundo em ações sociais como a campanha pró-natal, vigente desde 1967, a Casa de Repouso da Grande Harmonia, a Fundação Grande Harmonia como mantenedora de escolas, entre outras atividades. O modo feliz de viver em harmonia com a natureza. O modo de vida que não prioriza só as próprias necessidades fundamentais, o uso controlado do poder da palavra e a prática da gratidão, mas nos põe na feliz marcha de cada dia que é aceso pelo sol. Ou seja, apreendemos a vida em sua totalidade, por meio de autoaprimoramento espiritual, enobrecemo-nos por um elo superior de amizades, vivemos o Musubi, a grande união colaborativa do universo, praticamos o pensamento Mendokusai, ou seja, o que é trabalhoso em prol de uma vida zelosa pelas coisas ao redor, e outros fundamentos que edificam o mundo da vivificação mútua entre os seres. Tais princípios emancipam-se de nossos espíritos para existirem nos fatos. A certificação ISO 14001, a festividade do Santuário Roso, Seminários da Luz e do Livro, e os das nossas 7 academias de treinamento espiritual, o Domingo da Seichonoye, Terceira Idade, a Associação Prosperidade, solenidades, consagrações e reverência aos pioneiros, os corais, os ciclos de estudo, a educação da vida, enfim, nos especializamos não em buscar Deus na linha do horizonte, mas em manifestá-lo aqui e agora.